Bom, vamos continuar aqui por um assunto que eu conheço, estive lá visitando e fiquei muito positivamente impressionado lá na Primato Cooperativa, e o Anderson Sabadin, que está aqui com a gente, um líder moderno, e lá, além do que vocês já faziam, que eu vi, agroindustrialização, uma série de coisas extraordinárias, tem um projeto lá que eu creio que é um projeto simplesmente revolucionário. E eu gostaria que você também abordasse isso, porque o Brasil é uma potência agroalimentar, uma potência agroambiental, uma potência agroenergética. E o que está sendo desenhado lá, olha, será uma revolução de biogás dentro do interior do país, viu? Eu acho que ali vocês estão começando uma coisa que nos próximos 10 anos será genial. Mas deixa contigo. Sabadin, Primato, belo trabalho, agroindústria, perspectiva 2023, e conta um pouco dessa revolução energética lá que vocês estão montando. Vamos lá. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Tejon com vocês, com todo o time aqui. Minha esposa está aqui, o Ricardo Seifides também, uma honra. Rosângela, Paulo, Gilson. Falar um pouco da Primato é falar um pouco da nossa história, uma cooperativa jovem, tem 25 anos apenas, e vem buscando diversificar para crescer, né? Foi falado aqui, é interessante ouvir, né? É difícil crescer num país que tem um juro de 15%, 18%, né? O juro real é a Selic, a diferença é spread. Tudo bem? Spread tem a ver com risco, então não somos confiáveis. Basicamente é isso que acontece, né? Tivemos um juro recentemente baixo, momento de pandemia, para a gente investir. Quem pegou dinheiro barato investiu. Num outro momento, quem quiser dinheiro agora vai ter que pagar um custo alto. Aproveitando o show rural, BNDES liberou uma linha de recurso, 10,5%, e não tem dinheiro, né? Se a gente falar com os bancos, já acabou, com as cooperativas, já acabou. O nosso plano safra cresceu, mas o milho que custava 20 foi a 80, o soja que custava 40 foi a 180, né? Eu estava calculando aqui com o celular, o produtor que tem 20 vacas desenquadra do Pronaf. 20 vacas, produzindo 30 litros de média por dia, R$13 o litro, desenquadrou do Pronaf. O produtor que tem 500 porcas, desenquadrou do Pronamp. E aí ele vai buscar dinheiro caro. Então, é interessante, né, Tejon, a Primato, eu estou falando do pequeno produtor, porque é uma realidade da região, foi falado aqui. Se a gente olhar o pronafiano, a Primato tem Pronaf Agroindústria, mas daí ela capta 15 milhões. É pouco recurso. Nós temos 9 mil cooperados, 86% são pronafianos, enquadráveis lá na Emater, né? A antiga DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. É com esse público que nós trabalhamos. O Oeste transforma pequenas propriedades em agregação de alto valor, né? Uma granja de suínos com 1.500 matrizes faz 1 milhão por mês. 1 milhão por mês de faturamento, né? Essa propriedade, ora, produz água, bem lembrado aqui, ela tem fonte, esse produtor cuida, ele produz água, ele tem mata ciliar, ele tem reserva legal. E ele tem lá, no caso de uma granja, como o Tejon pegou o exemplo da Primato, a Primato tem uma UPD, uma unidade de produção de descrechado, de leitão, e ela está colocando lá uma usina para produzir gás e biometano por meio do dejeto do suíno. Além da unidade da Primato, queremos pegar mais dejeto de 13 propriedades no entorno dos nossos cooperados, para produzirmos biometano. Junto com a MWM, estamos transformando 8 caminhões que serão movidos unicamente a biometano. Não serão híbridos, serão movidos a biometano. Isso tudo nesse ano. Lá no final, a gente vai fazer correção com NPK
e vamos ter o fertilizante. Importante que a cooperação leva conhecimento, melhora tudo aquilo que se viu no passado, porque nós vimos a região implantando biodigestores lá atrás e não deu certo. Então, o produtor ele é um pouco negativo nisso tudo. E aí vem a credibilidade da MWM, das cooperativas, da Primato, chancelando isso e agregando valor. Então, o caminhão da cooperativa que vai levar o leitão, que vai levar a ração, que vai levar a matriz, vai ser movido a biometano. Então, é um diferencial, como foi dito aí pelo Tejon, ele ultrapassa tão somente produção de milho, soja, ele agrega valor, seja em carne, em leite. A nossa cooperativa é uma das sócias da Frimeza. Também, agora recente, há 2 anos, integramos tilápia, integramos frango, ou seja, estamos fardados a crescer. É fundamental crescer e participar. Ouvindo ainda, se me permite, Tejon, nós falávamos da produção. Eu tenho 3 filhos. Quando eu vou para o sítio com eles saem do apartamento próximo do Lago Municipal de Toledo. E eu falo para eles, vamos para a granja? Né? Aí nós temos filhos que já fizeram parto, que já tiraram placenta, e eles passam a entender o que é o agro, muito além de uma sala de aula. Né? Ele pega a placenta, aquela meleca na mão, no primeiro momento, fala, pai, né? Ele pega um leitão, ele passa um pozinho, ele seca o leitão, ele entende o que é vida, né? É uma faculdade. Vai muito além, o agro nos propicia isso, valorizar de onde vem o nosso alimento. Então, diante de tudo que foi dito, nós temos, aproveitando o Tejon, a evolução da comunicação, o que nós comunicamos para os nossos filhos. Senão eles não vão querer ficar na propriedade. Vocação é lindo, é maravilhoso falar de vocação. Sem dinheiro no bolso, você esquece da vocação. Né? É lindo nós falarmos, a gente vê aqui na região, inclusive o Bioparque, disponibilizando curso, treinamento, não tem gente, a sala está vazia. A Primato concedeu graduação gratuita para os funcionários, 2 se inscreveram, 2, temos 1.200. Abrimos mestrado pago em cooperativismo pela PUC, 1 pessoa se inscreveu, da Primato, 1.200 funcionários. As pessoas não querem, elas não estão mais dispostas. E aqui talvez é um erro nosso de comunicação, não é ser negativo, mas nós temos que trabalhar melhor isso, nós temos que evoluir a renda. Se a pessoa do campo vê que ela está tendo uma renda razoável para aquilo, minha filha vai feliz cuidar de porco. Agora, se ela cuidar do suíno, se ela trabalhar com vocação e não tiver rendimento para isso, ela vai falar, papai, eu amo você, mas não dá, eu vou estudar para outra coisa. Então, o retorno para casa está mostrando isso. O cooperativismo, instrumentos de mercado. Eu estava ouvindo aqui, nós não temos bolsa de suínos no Brasil. E aí a gente reclama que o preço oscila e não cobre o custo, o preço de venda. Vamos criar uma bolsa de mercadorias de suínos. Sabadinho, mas e um instrumento para isso? Governo. Cara, nós temos que discutir coisas maiores, né? Políticas estruturantes devem vir das entidades, do governo. Então, nós temos muito por avançar. A gente produz tanto frango, se não tivermos boca para comer, o frango não vai cobrir o custo. Nós vamos continuar mandando milho, soja embora, e aí não adianta ter indústria. Você vai ter indústria, uma capacidade instalada alta, e não conseguindo industrializar o que precisa, ou vendendo abaixo do custo. A nossa dificuldade hoje, pegando o preço de frango, de carne suína, é oferta e procura, né? No ano passado, em novembro, a ONU falou que nós chegamos a 8 bilhões de pessoas no mundo. Esse ano a previsão é que a Índia passe a China em população. Então, nós temos que adequar os nossos alimentos. Foi falado aqui de demanda,
Qual o alimento que o mundo quer comer? Que tipo de produto? Né? Nós temos países que ainda não têm geladeira, então como é que nós vamos chegar nessas casas? Que tipo de produto industrializado que tem que chegar? As relações comerciais do nosso país, né, que alimenta uma massa mundial, como é que ela está? Nós sabemos vender o nosso produto? Nós temos um cara aí excelente, né? O melhor do mundo disparado. Nenhum país tem o que nós temos aqui quanto ao georreferenciamento de propriedades. Você acessa o sistema, está mostrando lá, mata, a reserva, o rio, está lá, está tudo mapeado. Então, nós precisamos melhorar nossa comunicação com quem compra o nosso produto. Nós temos países que importam de nós, industrializam e vendem com valor muito acima, porque o Brasil ainda não sabe fazer esse trabalho. Então, a gente tem um caminho maravilhoso, o campo faz toda a diferença. Vocês têm feito a diferença, né? Eu admiro o produtor, sabe? Quando você chega numa propriedade, o envolvimento, o engajamento, chuva, sol, né? A intempérie que você não controla. Viu? Eu plantei milho, lindo, veio a cigarrinha. Rapaz, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu trato isso? Então, nós, enquanto cooperativas, o governo, o Estado, um mestre como o Tejon, a gente tem uma missão aqui ainda maravilhosa pela frente, que é acertar a comunicação e criar instrumentos de mercado.